Graça e paz a todos, meus queridos, pastor Joseliano falando aqui. Bom, antes de tudo, eu quero deixar bem claro para você que este canal não tem ligação nenhuma com nenhum partido político. Nós não queremos de nenhuma forma mudar a sua visão política, nós não queremos de nenhuma forma entrar neste âmbito de política. O intuito deste canal é sempre trazer ao seu coração uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de ânimo vinda da parte de Deus, se necessário for, uma palavra de exortação para nos animar diante da presença do Senhor. Mas eu me vi na necessidade de gravar este vídeo devido a alguns comentários, e algumas publicações que saíram após a convocação para o jejum nacional feita pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Logo após a convocação, muitas denominações se colocaram contra, muitas denominações colocaram as suas objeções, óbvio, nós conhecemos os costumes de tantas, mas também muitas outras pessoas vieram com seus posts pejorativos e até mesmo se levantando contra a igreja. Eu vi algumas pessoas dizendo da seguinte forma, que o presidente, ele, como uma autoridade civil, ele não tinha nenhum direito ou nenhuma autoridade de convocar a igreja do Senhor para um jejum. Ele não tinha este direito de entrar nessa área. Outros foram mais longe, dizendo, para aqueles que aceitaram este desafio do jejum, alguns outros foram mais longe, dizendo que a igreja está levantando um bezerro nessa última hora para estar adorando, ou seja, colocando Jair Messias Bolsonaro como bezerro e como se a igreja estivesse adorando ao presidente. Me desculpe dizer, eu sei que tem muitas pessoas que estão aproveitando este momento para ganharem notoriedade e realmente estão fazendo mais do que aquilo que deveria ser feito, mas a igreja em si aceitou o desafio de consagrar e de jejuar por esta nação para que Deus sarasse essa nação. E eu quero deixar para você, eu poderia escolher muitos textos dentro da Bíblia Sagrada, mas eu quero deixar para você um texto apenas, para mostrar para você a autoridade que um rei tem sobre a nação aonde ele está dirigindo. E aí você já vai abrir o seu leque e dizer que Jair Messias Bolsonaro não é rei no Brasil. Não, porque o Brasil não trabalha mais com uma monarquia, mas sim com uma democracia. A monarquia, nós sabemos que é um rei, e em muitos países como a Inglaterra é hereditário, de família, e já a democracia é por voto comum, mas ele está lá representando o povo que votou nele para ser o seu representante ali. Então, ou seja, ele está sobre esta nação como líder. Então eu quero deixar para você este texto que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Vamos ler para você entender. E sucedeu depois disto que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Este texto vai nos mostrar um grande confronto que está por vir. Grandes adversários vindo contra a terra de Judá, mas a mensagem chega para o rei antes dos seus adversários. E a Bíblia vai dizer que naquele momento o rei teme muito, não apenas pela sua vida, mas pela vida de todo o seu povo, pela vida de todos os seus súditos. E o que ele faz agora? Ele coloca-se na brecha, na disposição para buscar ao Senhor. Ele, como rei, poderia ter chamado os sacerdotes e oferecido sacrifícios para que o favor de Deus viesse ao encontro deles. Mas eu acredito que ele se lembrou do Salmo de Davi, que diz que Deus não se compraz em sacrifícios, senão ele o daria. Não se compraz em sacrifícios de animais, porque senão ele ali também faria. Mas que um sacrifício para Deus é um coração contrito e aquebrantado. A este Deus não despreza. E a Bíblia vai dizer que o povo
adere àquele pedido, o povo abraça aquele pedido, o povo se une para orar ao Senhor, o povo se consagra ao Senhor a pedido do seu rei, porque eles entendiam que a batalha era grande e que, embora eles tivessem um exército também que pudesse bater de frente com seus inimigos, eles entendiam que todo e qualquer livramento provinha de Deus, e eles sabiam que Deus poderia entrar naquela peleja por eles. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que eles se unem a pedido do rei, eles jejumam a pedido do rei, mas eles não jejumam para o rei, eles não pedem em nome do rei, eles pedem em nome do Senhor, e eles consagram a sua vida para o Senhor, ao ponto de Deus ouvir. E lá no versículo de número 14 e 15, vem a resposta de Deus por causa da oração e do jejum do povo, aonde Deus vem sobre a vida de um homem por nome Jaziel e diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão que tem se levantado contra vós, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Sabe por quê? A resposta de Deus veio, sabe por que Deus interveio? Porque um povo se uniu em um só propósito, de ver o seu adversário ser derrotado. Eu sei que nós temos muitos adversários dentro da nossa nação. Nós temos adversários como a corrupção, nós temos adversários como a impiedade, nós temos adversários como a criminalidade, nós temos adversários como a imparcialidade e tantas outras coisas, pessoas que saem impunes, a impunidade, são adversários da igreja, são adversários do povo, e nós temos que continuar orando, nós temos que continuar nos unindo. Mas este texto que eu li para você é só para te mostrar que o presidente, como autoridade desta nação, tem também autoridade para convocar aqueles que creem, como ele disse no vídeo, no final eu deixo para você, e ele diz da seguinte forma: para aqueles que creem, domingo, né, que foi o domingo que passou, é dia de jejum. Então ele, como autoridade sobre a nação, eleita pelo povo, autoridade eleita pelo povo pelo seu voto, mas instituída por Deus, porque nós temos que entender que a Bíblia diz que toda e qualquer autoridade é instituída por Deus, decidiu buscar ao Senhor em favor do povo. Em nenhum outro momento, pelo menos não que eu saiba, pelo menos não que eu tenha ouvido falar, em nenhum outro momento de presidência nesse país, nós vimos um presidente diante das câmaras exaltar ao Senhor e dizer que serve a Ele. No último decente, Jair Messias Bolsonaro disse algo interessante que eu vou replicar para você aqui. Ele disse da seguinte forma: o Estado é laico, mas Jair Messias Bolsonaro é cristão. E como um bom cristão, ele desempenhou o seu papel de, no momento de crise, no momento de algo que está fora do seu controle, ele buscou aquele que tem o controle de todas as coisas. Então, antes de você sair publicando qualquer coisa, antes de você sair colocando seus pensamentos, você que se diz cristão, busque na Bíblia Sagrada para saber o que a Bíblia Sagrada diz a respeito disso. Eu quero fechar este vídeo com uma leitura de Romanos capítulo de número 13, que eu acho que todo cristão deveria cumpri-la. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são para terror, para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor. Nós não estamos levantando bezerros de ouro, nós estamos nos dobrando diante da presença de um Deus vivo. Nós não estamos em festa como alguns usaram o texto de Êxodo do povo que estava no deserto. Nós estamos em um momento de clamor, e só clama aquele que vê necessidade de salvação. Deus te abençoe. E aqueles que têm fé e acreditam, domingo é o dia de jejum. O Estado pode ser laico, mas Jair Bolsonaro é cristão.